Olá, meu nome é Saulo Fraga, sou acadêmico de Engenharia Civil na Unifip-Moc e hoje, junto à colega Thaisa Lopes, estaremos apresentando um trabalho de estação de tratamento de efluente, etapa secundária e terciária, para a matéria de saneamento ambiental, do oitavo período noturno. O nosso grupo é composto pelos integrantes Walter Thiago dos Santos Júnior, Victor de Sar Castilho, Wesley Felipe Leite Rodrigues, Saulo de Tarso Fraga Rocha e a Thaisa Lopes Veloso. De maneira a introduzir o nosso trabalho, optamos por falar sobre a água, um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais e culturais e até como fator de produção de vários bens de consumo, final e intermediário. Com todo esse conhecimento, ainda vemos pessoas que, de maneira direta ou indireta, estão a poluir rios e destruir nascentes, esquecendo o quanto ela se faz essencial para nossas vidas. A água também é responsável por ocupar uma grande parte do território mundial. E isso fazendo pessoas indagarem o porquê se faz necessário as políticas de conscientização em relação ao seu uso, ou até mesmo os rodízios em pequenas cidades, limitando o uso em determinados dias da semana, ou qual a necessidade de tratamento de água já utilizada. O que lhes falta de conhecimento é saber que grande parte dessa água não pode ser usada para muitas finalidades, como por exemplo para a ingestão. De maneira a fortalecer a afirmação anterior, coletamos dados da National Ocean Service, uma agência do governo americano, escritório da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Nele, encontra-se explícito que a água cobre mais de 3/4 de nosso planeta. Porém, está presente nos oceanos em forma de água salgada. A água doce representa menos de 3% do total, mas a maior parte está localizada em locais de difícil acesso, como regiões subterrâneas e nas geleiras, fazendo com que reste muito pouco para nossa utilização e acesso. Partindo de um ponto de vista ecológico, vale a pena ressaltar que não só a água para o consumo humano deve ser tratada, como também a água proveniente de esgotos, para que seja descartada causando baixo impacto ambiental. Dessa forma, torna-se imprescindível o tratamento da água poluída, contaminada por elementos físicos, químicos e biológicos, que podem ser nocivos e prejudiciais aos seres vivos. Para isso, grandes investimentos são feitos em estação de tratamento de esgotos e estação de tratamento de água. Ambos estão diretamente ligados, pois a água que recebemos em casa é transformada em esgoto através do uso, formando-se um ciclo entre tratamento de água, uso dessa água, devolução do líquido já transformado em efluentes através do uso, tratamento do efluente, esgoto tratado lançado nas represas para reuso ou tratamento. De modo geral, o esgoto é formado pela água que, após a utilização, tem as suas características naturais alteradas, tornando-se imprópria para o uso. O esgoto pode ter origem doméstica, ou seja, aquele que é produzido pela utilização de água em atividades do dia a dia de uma residência, como lavagem de peças de roupa e de utensílios de cozinha, limpeza de cômodos, banho, descarga de vasos sanitários e outros. A água que escorre pelos ralos de estabelecimentos comerciais e de indústrias também cai na rede de esgoto e deve ser transportada para receber o devido tratamento, por meio das tubulações. O objetivo do tratamento do esgoto é remover os poluentes da água proveniente previamente usada pela população, de forma a devolvê-la aos corpos hídricos em boas condições e de acordo com os parâmetros exigidos pelos órgãos ambientais. Para tanto, foram criadas as estações de tratamento de efluentes. Nesses locais, o esgoto passa por diversos processos químicos, físicos e biológicos que garantem a retirada dos poluentes de forma eficaz. De modo geral, é possível dizer que o foco do tratamento dos mesmos
é contribuir com a saúde da população e preservar ao meio ambiente, especialmente garantindo a qualidade das águas de lagoas, rios, mares e até de reservatórios subterrâneos. Isso é importante para garantir a sustentabilidade desse recurso, que é finito, para toda a comunidade biótica que depende dele, bem como oferecer melhores condições de vida para as pessoas. Bom, pessoal, conforme o colega Saulo disse anteriormente, as estações de tratamento, sejam elas de água ou de esgoto, são de extrema importância para a vida humana e também para o meio ambiente. Uma estação de tratamento de efluentes, que é o que aborda o nosso trabalho, são tratados os efluentes domésticos e industriais, ou seja, os resíduos descartados ao final de um processo. Os efluentes domésticos, eles são compostos por água mais impurezas geradas pelo uso. Essas impurezas consistem em matéria orgânica, nutrientes, bactérias, vírus, sólidos dissolvidos e sólidos suspensos. Já os efluentes industriais também são compostos por água, só que de consumo industrial, mais impurezas geradas pelo uso. Essas impurezas vão variar de acordo com a indústria em questão e podem conter metais pesados, óleos, entre outras substâncias contaminantes e tóxicas. Boa parte desses efluentes, tanto domésticos quanto industriais, é lançada novamente ao meio ambiente e por isso precisa ser tratado para não contaminar o solo e os mares. Algumas das principais características dos efluentes são o odor e a cor, que são desagradáveis para os seres humanos, além do caráter perigoso das substâncias. O tratamento de efluentes é um serviço muito importante para qualquer tipo de estabelecimento que tenha um volume mínimo de efluente e que sejam perigosos para o meio ambiente. Em uma estação de tratamento, os efluentes eles vão passar por 4 etapas antes de serem devolvidos ao meio ambiente e reutilizados. Tem como objetivo remover impurezas físicas, químicas e biológicas. O tratamento de efluentes ideal é indicado de acordo com a carga poluidora e presença de contaminantes. Fazendo uma pequena revisão da videoaula da equipe anterior, equipe 5, nós vimos que é feita a coleta do esgoto proveniente das residências e indústrias em geral, e então inicia-se as etapas do processo de tratamento. Na primeira etapa, a preliminar, são eliminados e removidos os componentes sólidos, ou seja, ocorre a remoção das impurezas físicas através de uma espécie de gradeamento. Já na segunda etapa, o tratamento primário, continua-se a remoção de impurezas sólidas sedimentáveis pelo processo de decantação e são responsáveis por 30% do tratamento total. Após o efluente passar pelas etapas preliminar e primária, onde foram removidos os sólidos grosseiros e sedimentáveis, inicia-se então o processo de tratamento secundário. Nessa etapa, vão ser removidos os sólidos finos, a matéria orgânica dissolvida e a matéria orgânica em suspensão. Essa matéria orgânica em suspensão, ela vai ser removida totalmente nessa etapa. Esse processo, então, ele consiste em remover as impurezas biológicas. Como que isso vai acontecer? Os micro-organismos, eles vão agir através da digestão aeróbica e anaeróbica. E eles vão consumir essa matéria orgânica presente no efluente. Eles vão se alimentar dela até essa matéria orgânica ser completamente eliminada. Esse processo, ele gera gases com odores fortes provenientes dessa digestão. Existem vários métodos que podem ser utilizados e vai depender da necessidade do processo. Esses métodos podem ser por lagoa de estabilização, que são mais simples e mais baratas. Pode ser também por reatores aeróbicos e anaeróbicos, que eles vão seguir o mesmo processo das lagoas, só que vão utilizar áreas menores. Pode ser por filtros biológicos, por processos de biofiltros e por processo de lodo ativado. Esse processo de lodos ativados, ele vai gerar um subproduto proveniente do tratamento de efluentes. Esse subproduto é um lodo sólido, rico em micro-organismos.
e ele também vai ajudar na remoção da matéria orgânica contida no esgoto. Dependendo do efluente inicial e do processo de tratamento escolhido, a quantidade e a natureza do lodo vão variar. Sendo assim, o tratamento do lodo busca diminuir o volume e o teor da matéria orgânica. O próprio lodo produzido nessa etapa, ele vai atuar como o removedor dessa matéria orgânica que ainda resta no tratamento desse efluente. Após passar pelos 3 processos, o efluente chega na quarta e última etapa, que é o tratamento terciário, também chamado de pós-tratamento. Nessa etapa, é feita a eliminação do material que sobrou neste efluente. Consiste em eliminar as impurezas químicas e biológicas que ainda restam nesse líquido. O método a ser utilizado também vai variar de acordo com a substância contida ainda no líquido. O efluente resultante, ele vai poder ser usado para lavagem de ruas, regas de jardim e também pode ser submetido a outros tratamentos para ser reutilizado interna e interinamente. Lembrando sempre que, mesmo depois do tratamento, esse líquido não poderá ser utilizado para fins potáveis. Esse tratamento é muito importante porque vai ajudar bastante na economia de água. Nós não vamos deixar de gastar a água que deveria ser potável com atividades que poderiam ser substituídas por água de tratamento. O uso da água não potável, mesmo após tratado, pode conter organismos patogênicos, nitrogênio, fósforo, entre outras substâncias. E é aí que vai entrar esse tratamento terciário. Ele vai atuar na remoção dessas substâncias através de algumas técnicas, como filtração, ozonização, cloração, carvão ativado, osmose reversa, troca iônica, eletrodiálise, entre outras. De acordo com a área e com os recursos financeiros disponíveis e com o grau de eficiência que se deseja obter, um ou outro processo de tratamento pode ser mais adequado. Assim como todo processo que envolve água, no Brasil, a maioria desses processos relacionados à água são normatizados. E essas normas elas são impostas pela ABNT, que vai estabelecer padrões para a qualidade da água e para a construção das estações de tratamento e resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, para que os resíduos desses processos sejam descartados da forma menos nociva possível para a natureza e que o produto final possua a qualidade necessária para ser reutilizado. Além disso, as estações de tratamento, elas também geram empregos, e oportunidades para a mão de obra qualificada do país. Tem esse lado social também. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro a importância do tratamento de efluentes, os benefícios que esse tratamento traz para a nossa vida e para a vida do meio ambiente. E muito obrigada por terem acompanhado até aqui.